Aqui é o Miguel da Lambretec e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o kick de partida da Lambreta LD bloco grande. Aqui eu desmontei 3 kicks de partida que vão ser separados as peças, as melhores peças de cada um, para a gente formar um conjunto bom para uso, tá? E aí aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho do funcionamento e fazer alguns comentários sobre algumas melhorias que a gente pode fazer e alguns problemas que vocês têm que ficar de olho na hora de desmontar. Eu não vou saber dizer o nome exatamente de cada peça, então eu vou inventar algum nome aleatório, mas o importante aqui é mostrar quais são as partes, quais são as peças, quais são os cuidados para desmontar e como ele funciona, tá? Então, aqui eu tenho um kick de partida, já está todo desmontado, já foi todo desmontado, limpo, tirado a pressão, então está seguro para a gente desmontar. Quando você vai ver o motor na parte externa, você vai ver só essa parte aqui. E aqui vai estar o pedal com a mola dele. Dessa forma aqui. Na parte que fica para dentro do motor, a gente vai ver tudo que está dessa face para dentro. Tudo isso aqui fica escondido dentro do motor. Então aqui a gente tem a cópia cônica, que é o que vai fazer o virabrequim girar. E aqui são as partes de engrenagem do próprio kick de partida. Para fazer a desmontagem desse kit, é muito importante que vocês lembrem que ele vai estar sob pressão. Então essa parte aqui vai ter muita pressão, tá? Então tem que prestar bastante atenção na hora de desmontar. Como vocês vão fazer a desmontagem? Primeiro de tudo, vocês vão soltar todas as porcas que tiver nesses furos mais externos para poder sacar esse kick de partida. Para sacar ele, vocês vão sacar ele inteiro, assim como ele está aqui na minha mão. Aqui vai ter uma junta e está sacado o kick de partida. Para começar a desmontagem, eu gosto de fazer da seguinte forma. Primeiro de tudo aqui, vocês vão ter esses dois pinos que estão furados e usam contrapino, tá? Então vocês vão ter dois contrapinos para soltar aqui. Nesse contrapino, um detalhe que já é bem importante, todos os 3 kicks de partida que eu desmontei tinha fio de cobre, tá? Isso aqui não é interessante. Então, sempre usem já o contrapino de aço. Então, tirando os contrapinos aqui, você libera essa peça. Liberando essa peça, aqui na parte interna, você vai ter uma mola, que é o que vai fazer o pinhão aqui voltar, né? Você vai ter o próprio pinhão, que é esta peça aqui. E aí vai ficar esse eixo aqui montado. Aqui, essa parte preta aqui, só lembrando, é a vedação, tá? Para tirar esse aqui, você vai ter um anel de pressão aqui dentro. Ele vai ficar preso lá. Então você vai tirar o anel de pressão. E aí pode ser desmontado esse eixo. E esse eixo pode ter arruelas de calço aqui, ou aqui atrás da cópia cônica, como está nesse caso aqui. Então, bastante atenção nisso aí. Não pode amassar essas arruelas de calço, tá? Seguindo na desmontagem, você vai ter essa engrenagem grande aqui, que tem um eixo. Ela pode ser sacada fora, com segurança, mesmo quando tiver compressão, tá? Mas é interessante você deixar porque você vai usar ela para fazer a descompressão do conjunto. Aqui vai estar os dois parafusos que é com contrapino e do outro lado é a porca, que vai ficar para o lado externo. E aqui todos os outros parafusos vai ser com porca para o lado externo, então esses aí você vai soltar depois de dar pressão, não antes. Aqui primeiro vai ser tirado esses dois parafusos. E aí agora para tirar a pressão, eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu prendo essa engrenagem aqui na morsa, tá? Tem que sempre ver para ser um material macio e não deixar girar. Lá na morsa presa, aí você pode girar a carcaça desse kick,
olha só, ele vai girando para cá, ele tira a pressão dessa abraçadeira aqui, né? Do pedal de partida. Então, presa lá essa peça, gira a carcaça para cá um pouquinho, tirou a pressão, solta o parafuso, tirei essa abraçadeira. Ainda está com pressão, tá? Na hora que vocês prender lá, tem que ver para deixar isso aqui girando livre, tá bom? Aí tá, soltei a abraçadeira, agora você vai girando para o outro lado e vai tirando a pressão devagar, tá? Então é um processo que tem que tomar bastante cuidado. Existe a ferramenta própria para isso aqui, que a própria Lambreta Brasil e a Inocente fabricaram. Eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês no momento, mas o jeito que eu tiro a pressão e boto pressão é assim. E para botar a pressão vai ser do jeito contrário, tá? Aqui tem uma posiçãozinha um pouco melhor para vocês colocarem, tá? Então tem que dar uma observada, não vou falar nesse vídeo, mas quando estiver fazendo a montagem, aí eu posso fazer um novo vídeo. Então, agora tirada a pressão, né? Então agora a gente está com o sistema sem pressão. Aqui fica a parte do retentor. Aqui esse eixo vai ter outro anel de pressão, anel de retenção de pressão aqui. Você pode tirar o anel de pressão, aí podemos puxar essa engrenagem aqui fora. Aí já podemos puxar essa engrenagem aqui fora também, ela fica presa com a mola, tá? Essa mola já está um pouquinho problemática, então eu montei ela aqui só para mostrar. E já vamos soltar ela. Então aqui a gente vai ter essa peça, onde vai ficar preso o pedal de partida, ela que vai fazer girar todo o conjunto. Aqui a gente vai ter esse anel de aço, que vai estar preso com os parafusos, já podem ser todos soltos, depois que a gente tirou a pressão. Aí a gente pode desmontar ele. Aqui está ele, os dois lados. E aqui dentro fica a mola. E aí então a gente tem a carcaça do kick de partida. E esse aqui seria a desmontagem com segurança do kick de partida. Alguns detalhes que precisam ser observados quando a gente desmonta. Como é que a gente vai saber que esse kick de partida está bom ou está ruim? Aqui no caso, a gente pode ver que o kick de partida está arrastando aqui, então já podemos notar que tem um problema. Aqui a gente pode notar que falta alguns pedaços dessa engrenagem, né? Então essa é interessante trocar porque, como já está todos os dentes um pouquinho quebrados, a tendência é quebrar cada vez mais e ficar soltando pedaços dentro do motor. E como tudo funciona com cópia cônica e engrenagens, e a folga aqui é mínima, isso vai poder dar um desgaste muito maior no resto das peças. Então, bastante cuidado nisso aí. E aqui também, a gente também observa bem certinho para ver como está a situação. Aqui já podemos ver que falta um pedaço aqui na ponta, então 2 dentes seguidos, 3, e assim vai quebrando os pedaços. Então é uma peça importante para ser substituída, até porque ela sofre muita carga, né? Mola. Mola do pedal de partida, todas elas é a mesma coisa que você tem que olhar, né? É a questão da torção e ferrugem. Aqui no caso nós temos torção e temos ferrugem já, né? Uma ferrugem profunda, como pode ver ali. Então isso aqui pode dar a quebra da mola. Aqui tem um outro exemplo de mola com outro tipo de torção já que deu, tá vendo? Então foi por uma falha na montagem e ela acabou torcendo dessa forma. Isso aqui é bastante difícil de acontecer, mas acontece, tá aqui, ó. E aqui a gente tem uma mola que está em bom estado para ser usada. Inclusive vai ser essa aqui que vai ser utilizada. E aqui a gente tem uma peça boa que a gente vai montar novamente. Pode ver que ela está só com algumas marquinhas em cima, mas não tem pedaços quebrados. Aqui a mesma coisa. A gente tem uma peça boa. Essa aqui vai ser reutilizada. Aqui no pinhão tem a mesma questão. Essa aqui também é uma peça boa, vai ser reutilizada. Aqui
foi dado um desbaste. Isso aqui a gente vai observar o porquê. Algum erro de montagem foi feito. Aqui nessa peça aqui a gente tem uma peça perfeita para ser usada. Aqui a gente pode ver que está tudo inteiro, muito bem montado, girando sem folgas, não tem trincas ou faltando pedaços. Aqui está bem firme, os dois anéis dos dois lados está muito bem montado, então é uma peça boa. A única coisa, a gente tira esse, parece uma rolha, alguma coisa que colocaram aqui no buraco, e aí vem o bujão aqui. Aqui a gente tem uma peça que não foi montada certa, então aqui está faltando toda essa aba, pode ver. Então ela ficou com folga aqui e ficou faltando essa aba ali. Aqui nesse kick de partida, além disso tudo, ainda estava no fundo do kick parado mais um anel. Então olha só, aqui tem os dois anéis deste lado, e aqui também. E além disso tinha um anel solto no fundo do kick de partida. Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. E aqui na parte dessa braçadeira, a gente tem que observar, aqui por exemplo, tem muita, aqui está com muita folga, tá vendo? Sempre procurar alguma que esteja com menos folga possível. Aqui no caso, por exemplo, ó, aqui tem bem pouquinha folga, então é isso aí que vai ser usado. Nessa peça aqui, o que a gente quer é que esteja bem limpa, as buchas estejam em bom estado. Isso tudo vai ser testado, vai ser trocado o O-ring, né? Usar graxa de alta temperatura para o O-ring é sempre importante. Não olhar para ver se a peça está bem reta, que não esteja empenada ou com trincas. Aqui nessa peça maior, na parte externa, se a gente observar, aqui não foi dado nenhum acabamento. Então, para você chegar com uma chave e fazer a desmontagem, é bem ruim de chegar. Tá vendo ali? Não, a gente não tem espaço o suficiente para a chave chegar. Então, é feito um acabamento ali, isso é feito à mão mesmo, para poder fazer a montagem e desmontagem com a chave. Seria extremamente necessário? Não, mas é uma questão de capricho para ficar bom na hora de montar e desmontar, não machucar as porcas, né? Aqui eu montei o parafuso nesse sentido, mas ele na verdade vem do sentido contrário e aqui na parte externa fica uma porca. Então a gente tira um pouquinho de cada cantinho aqui para poder desmontar com a chave, faz o acabamento que precisa e é isso aí. E uma coisa bem importante aqui que eu notei na hora de desmontar, essas arruelas aqui estavam montadas amassadas, então isso aqui é um problema, porque são arruelas muito moles e que já estavam amassadas, então ela fica ruim de sair e ela pode fazer a porca soltar, então você vai ter um conjunto solto e tem que tomar bastante cuidado com isso. Uma outra coisa aqui que foi tentado fazer é calçar esse parafuso com argola de alumínio para fazer a vedação. Isso aqui é desnecessário, uma vez que a junta veda bem, não vai ter problema. E uma outra coisa, os anéis de pressão, a maioria aqui foi colocada no tamanho menor do que o necessário, então o anel fica todo torcido assim. E além disso ainda eu achei um anel aqui que foi lixado. Isso aqui não tem nem o que falar sobre isso aqui. E olha só que problema que ele causa na hora de você montar ou desmontar. Ele se torce todo depois de ser lixado. Então vamos prestar atenção nisso aí. Eixo, sempre mede a medida do eixo para ter o anel do tamanho certo. Bom, eu acredito ter falado um pouquinho de cada coisa e não é um vídeo muito longo, não é muito explicativo, mas eu espero que para quem vai fazer manutenção em casa, esse vídeo pode ter ajudado um pouquinho. E no decorrer do tempo a gente vai fazendo mais vídeos da montagem e regulagem. Valeu pessoal, um abraço.